Tem alguém aí que eu não falei? Continuando então o que a gente estava discutindo na última aula, que são os níveis de amputação, a gente viu até o nível Chopin, né, que é uma das amputações parciais do pé. A gente viu as amputações desde as amputações interfalangianas dos pés, vários níveis parciais dos pés, até chegar aqui na amputação de Chopin, que foi o último. A gente viu aqui um exemplo de um coto Chopin, fazendo o exercício de fortalecimento para os dorsiflexores, depois para os inversores do pé. E esse é o último nível que a gente chama de amputações parciais do pé. Agora, o próximo nível já é uma amputação no tornozelo. Essa amputação, chamada de CIMI, ou SIME, como prefiram, ela é uma amputação agora total do pé, né? A amputação acontece no nível da articulação tibio-társica. Essa amputação, ela é uma desarticulação também, porque desarticula-se a articulação tibio-társica. Só que quando tira o talos lá do encaixe dele na articulação tibio-társica, sobram os dois maléolos, assim, né? Aquelas duas pontas. Assim. Então tem que fazer a ressecção dos maléolos. Você não pode ficar aquelas duas pontas, vai ser uma pinça, assim, né? Que os maléolos fazem. Então resseca os dois maléolos para ficar o coto bem uniforme, assim, redondinho. Vocês já sabem a importância, né? Do coto ficar bem regular, o coto ósseo ficar bem regular. A gente viu um exemplo de coto ósseo irregular e o problema que ele dá quando a gente viu a radiografia de um paciente que teve uma amputação, transamputação completa, feita de maneira displicente. Então essa é a amputação de cima. Aqui a gente já vai ter uma diferença no comprimento dos membros, né? Porque até a amputação de Chopin ainda tinha um calcanhar lá. Então você não tinha um membro mais curto do que o outro. Agora aqui a gente já vai ter uma diferença entre os dois membros. Né? Essa diferença aqui vai depender da estatura do indivíduo, mas vai ter alguns centímetros de diferença agora, que obrigatoriamente vão ter que ser compensados com uma prótese. Até então a gente não está falando de prótese, né? Apesar de que tem próteses, eu vou mostrar para vocês umas próteses daquelas amputações parciais do pé. Mas aqui a gente já precisa de um pé, né, inteiro para poder corrigir essa discrepância. Certo? A causa mais comum dessa amputação, como todas as outras dos pés, também são a doença vascular e o trauma. São as causas mais comuns, mas a gente também tem aqui a amputação congênita, quando nasce com um pé muito mal formado, pode ser nesse nível. A amputação tumor toda, fica à vontade. Então pode ser por tumor, ou às vezes aquela amputação de Chopin com Frank que complicou muito e teve que revisar o nível. Aí amputa um pouquinho mais acima e amputa nesse nível de cima. Certo? Essa amputação ela tem algumas vantagens, porque ela é teoricamente simples de fazer, para quem sabe fazer. Teoricamente simples, deixa um coto bem longo, e a gente vai ver daqui a pouquinho que cotos longos têm uma chance menor de ter deformidade. Um braço de alavanca grande também, né? Facilita o controle da prótese. A descarga de peso ela é quase que imediata, a gente só precisa esperar a cicatrização ali da ferida operatória. Tá? Por isso a gente começa o tratamento bem precocemente nesses casos aqui. Um detalhe interessante da amputação de cime é que o tecido do calcanhar, o coxim gorduroso, junto com a pele do calcanhar, eles são aproveitados sempre que possível para poder fechar a ferida operatória e funcionar como um coxim, certo? Então, quando vai amputar, se o tecido daquela região estiver viável, né, se não estiver muito estragado por causa do trauma, ou muito necrosado por causa de uma doença vascular, ou se não tiver um tumor naquela região ali, se estiver viável o tecido, o cirurgião resseca, né, resseca o coxim gorduroso que está preso no osso calcâneo, tira aquela pele grossa do calcanhar junto com aquela gordura subcutânea grossa também, e usa aquilo para poder fechar aquilo. Isso faz com que o coxim de revestimento seja um coxim grosso, né, com a pele espessa, pronto para poder apoiar peso. Certo? Essa é a amputação de cime. Olha um exemplo legal, ó, de como é que é a prótese. Parece uma bota.
daquelas texanas. Sabe aquelas botas texanas que tem no joelho aqui, ó? Então, o encaixe, ele é feito sob medida do paciente, né? E o aspecto que dá é tipo uma bota que chega até lá no joelho. A pessoa coloca o corpo dentro do encaixe e lá na ponta do encaixe tem um pé protético. E é isso. Esse pé que a gente vai ver mais detalhadamente depois. E é isso aqui. É bem simples. É uma prótese barata, relativamente simples e que funciona bem. Tá? Funciona bem. Agora aqui, ó, a gente tem uma variação da técnica de Simi, que é a amputação chamada de Boyd. E tem uma outra variação da técnica chamada de Pirogoff. Tá bom? Boyd ou Pirogoff. A única diferença, a diferença essencial entre a amputação de Simi e as amputações de Boyd e Pirogoff é que, ao invés de ressecar o coxim gorduroso, né, tirar ele cuidadosamente, separar ele do osso calcâneo, ao invés disso, o cirurgião ele serra o calcânio e usa aquele fragmento ósseo que vem com a pele presa nele para poder fechar a ferida operatória. É o que essa imagem está mostrando. Então, faz uma secção oblíqua no calcânio e esse fragmento posterior do calcânio, ao qual está preso o coxim do calcanhar, esse fragmento ósseo ele vai ser parafusado ali na superfície onde foi preparada da amputação, né? Onde ressecou os dois maléolos. Aí passa um parafusão ali, espera a consolidação óssea, por isso atrasa um pouquinho a reabilitação, porque na amputação de Simi, basta esperar cicatrizar ali, tirou os pontos, a gente já começa a colocar a pessoa em pé. Nas variações de Boyd ou Pirogoff, esse fragmento ósseo vai ser artrodesado ali em cima e é preciso esperar a consolidação do fragmento lá. Certo? Aumenta as chances de viabilidade do coxim do calcanhar. Porque quando resseca o coxim, acaba provocando, né, lesões vasculares nele, tem que separar a pele do osso e aí suturar ela lá em cima. A gente espera, né, torcendo muito de que aconteça um crescimento de novos vasos que vai nutrir aquela pele que foi usada como enxerto. Isso quase sempre acontece. Tá? Faz uma neovascularização que vai nutrir aquele tecido que foi usado como enxerto. Contudo, às vezes pode acontecer de não dar certo ele necrosar depois da cirurgia. Com essa técnica de serrar o calcânio, e portanto não precisa mais ressecar o coxim do calcanhar, aumenta a chance de viabilidade do coxim, tá? Diminui a chance de necrosar tudo lá na ponta e dar um problemão. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Deixa eu mostrar para vocês um caso bem interessante de uma paciente amputada no nível Chopin, usando prótese. A prótese, para esse caso, é uma prótese bem interessante, que é essa que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Ó. É esse pé feito em silicone, que se parece muito com o pé, né? Tem até o desenho das veias no dorso do pé ali, tem os dedos bem separadinhos, é muito bem feito. Parece muito. Tem até o desenho do que seriam os pelinhos do pé. É um molde muito interessante. É essa prótese aqui. Ó. Aí eu tive uma paciente no Pereira há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, aliás, e essa pessoa, ela sofreu uma amputação lá no pé por complicação de uma cirurgia cardíaca. Alguém consegue imaginar como que uma cirurgia cardíaca pode evoluir com a amputação do pé? Sangue chega lá na pressão. Durante a cirurgia, é por aí. Durante a cirurgia cardíaca, pessoal, vocês sabem que o coração precisa parar, né? E aí, então, a circulação é feita por um equipamento chamado de circulação extracorpórea. E a equipe lá que está fazendo a gestão desse equipamento durante a cirurgia tem que tomar muito cuidado no que diz respeito à formação de trombos. Porque no circuito do equipamento, o sangue pode começar a formar trombos lá. E aí o equipamento joga esse trombo para dentro de volta. Porque o equipamento vai fazer o papel de coração, né? Só que aí forma uns trombos lá no circuito do equipamento. Esses trombos são
jogadas para dentro. E aí onde eles vão parar, onde eles vão entupir, é um jogo de azar, né? E foi o que aconteceu com essa senhora. O que aconteceu foi que o equipamento devolveu um trombo para dentro e esse trombo foi parar numa artéria lá na perna. Vamos ver ela andando aqui agora. Ah, não, peraí. Primeiro deixa eu mostrar para vocês ela calçando a prótese, que é muito interessante. Ó. Vocês estão vendo um Couto Chopin, aquele que vocês disseram que parece uma pluma de elefante. Vocês estão rindo, mas é com respeito, né? Eu também. Ó. Selecione, por favor. Ó, ela passou um emoliente, né? Tipo um creme, para poder usar como lubrificante. Porque a prótese ela entra bem apertadinha no ponto de amputação. Olha lá, ó. Aí ela vai tentar calçar agora, no começo ela não vai dar conta de colocar, porque é bem apertado mesmo, e agora está tudo escorregando ali, né? Aí depois na segunda ela conseguiu calçar. Aqui, essa prótese, ela não está pronta ainda no acabamento dela, porque dá para ver a diferença entre o molde de silicone, que é aquele que vai em contato direto com a pele, né? Porque o silicone é mais molinho, mais confortável. E daqui para frente, onde tem a diferença de cor, daqui para frente é a borracha do pé. Que uma coisa é adaptada na outra. Certo? É feito um molde de silicone do corpo e esse molde é adaptado num pé protético. Tem um estofado, um enchimento, alguma coisa na ponta da prótese assim ou só você quer maciço. É maciço de comer. Não é ombro não. Tudo É maciço. apertadinho, porém confortável, né? Há controvérsias. Depois vai virar, né? Há controvérsia. Vocês podem ver, ó, que está tão apertado aqui que chega a pele está estufando na beirada onde a prótese termina. Entra muito apertadinho. Né? A pele está estufada ali. Quando andar, esse trem vai estressar a pele. Não tem como, né? Contudo, uma coisa que me perguntam muito, mas esse creme vai ficar aí, ele é absorvido pela pele, gente. E aí não vai ficar escorregando assim o dia inteiro, não. No mesmo dia, a gente levou essa paciente para uma esteira. E observem que o resultado é interessante. Vocês estão vendo ela caminhando. Opa. Bom, o vídeo está dando algum problema. Mas assim, ela estava caminhando bem na esteira. Mas aí vocês podem falar assim, professor, mas a esteira é fácil, né? É o chão que está mexendo, ela não precisa empurrar o chão. Deixa eu mostrar ela andando agora. No chão mesmo. Olha lá, tudo no mesmo dia. dela foi de Lloyd? Não, foi chupado. É um nível antes, porque eu tinha esquecido de mostrar para vocês. É por isso. Foi de bode chupado, né? Deve ser complicado para Ela tirar. tem um calcanhar, né? Tem um calcanhar. Olha aí, ó. Caminha bem, né? O comprimento do passo é bom. Uma coisa que eu queria que vocês reparassem lá no outro vídeo, que talvez não fique tão claro nesse aí, é que existe uma diferença importante no comprimento dos passos. O passo do lado da prótese é um passo com um comprimento adequado. Só que o passo do lado preservado é um passo mais curto. Porque não dá para dar um passo muito comprido usando essa prótese, porque corre o risco dela sair do pé. É um passo comprido para um lado, mais curto para o outro lado. Mas ficou bom, né? Ficou bom. Ela está caminhando bem, caminha confortavelmente. Tem suas limitações. A principal limitação é andar rápido. Porque para andar rápido precisa ter um comprimento do passo maior. E aí se ela forçar para andar rápido, forçar para aumentar o comprimento do passo, a prótese pode sair do corpo. Professor, como que funciona aquelas próteses daqueles corredores paralímpicos, por exemplo? Aquilo lá, cara, é um negócio completamente distinto disso aqui. Quando eu vou falar das amputações transfiliares, daqui a pouco, quer dizer, com as próteses transfiliares, eu vou mostrar uns exemplos para vocês. Mas aquilo é uma tecnologia
que absorve o impacto e devolve o impacto na forma de impulso, e que dá até uma vantagem maior para a pessoa que é amputada em relação a quem não é amputado. Agora, se você tentar pausar o vídeo aqui num detalhe interessante a respeito desse caso, é o seguinte, ó, essa paciente aqui, ela tinha essa sandália, era uma sandália muito querida para ela e odiada por nós. Porque o pé da prótese, ele tem o hálito separado, então você consegue colocar um chinelo tipo havaiana, encaixa ele tranquilo entre o hálito e os outros dedos. Contudo, esse chinelo aqui tem uma alça aqui tão grossa, e o trem não entrava de jeito nenhum. Não passava lá. E ela fazia questão, ela só queria usar aquela sandália. Aí a gente teve que passar uma lixa, dar uma largada ali, sabe, entre os dedos, do hálito, o hálito do segundo dedo, para poder caber a alça dessa sandália aí. Você pode ver que o pessoal tem boa vontade, né? Faz o negócio do jeito que o paciente quer, porque a opinião do paciente é um dos pilares, né, do tratamento. Então, se for possível, a gente faz. Um outro caso bem interessante, falando assim de adaptação para a necessidade do paciente, há uns anos atrás, apareceu para a gente lá no CREA um rapaz muito jovem que sofreu uma amputação do membro superior num acidente. Ele estava pedalando, aí ele foi atropelado, ele foi prensado contra aquela mureta que separa as pistas da rodovia. Ele foi prensado ali e arrancou o braço dele. O problema é que esse cara é piloto de helicóptero. Nossa. E é justamente o braço direito que ele comanda o manche da aeronave. Aquele bichão que fica no meio aqui, né? Que a maior parte dos comandos importantes são dados ali. Tem uns pedais também, mas tem um manche aqui, ó. E é o braço que amputou. Chegou para nós lá e falou assim: eu quero voltar a pilotar. Aí a gente, né, falou assim: nem que sim, nem que não. A gente não falou nem que sim, nem que não. Vamos estudar essa possibilidade. Aí fomos pesquisar. Não encontramos nenhum relato, em nenhum lugar do mundo, de um piloto de helicóptero por amputado do membro superior. Pelo menos a gente tem uma ideia, né, do que poderia ser feito, que prótese, se seria possível conseguir ou montar uma prótese assim. Mas o povo da oficina do CREA é um povo, pensa um povo inquieto e inteligente. Aí criamos um protótipo lá, que era um encaixe, fomos até a aeronave, o modelo que ele pilotava, e aí assim, não dava para adaptar a aeronave. Primeiro que se a gente mexesse na aeronave, ela não podia mais voar, né? Porque a ANAC não ia aceitar, que é aquela Agência Nacional de Transporte Aéreo, né? E também se a gente modificasse a aeronave, ele só ia poder pilotar aquela aeronave. Mas ele tinha habilitação para pilotar aquele modelo de aeronave, de helicóptero, né? Para pilotar aquele modelo específico. Aí a gente estudou muitas vezes o manche lá, e aí criamos um protótipo, que era um encaixe, e ao invés o cotovelo era só uma dobradiça que ele colocava na posição e travava, na posição que ele achasse melhor. E aí aqui na frente, a gente testou várias e várias peças que a gente mesmo fez lá na oficina ortopédica do CREA. Várias peças que encaixassem lá, e tinha que ser um negócio que não danificasse também o manche da aeronave e que fosse possível prender com uma pressão, né, para que conseguisse transferir o movimento do coto de maneira bem precisa para o manche da aeronave. Testando. Vários protótipos, várias tentativas, até que chegamos num modelo que a gente achou que dava, ele também achou que dava, e ele conseguiu a autorização para testar. E aí testou, deu certo. Conseguiu novamente a autorização para voar pela ANAC, e foi o primeiro caso no mundo de um piloto de helicóptero que perdeu o braço e voltou a pilotar. Primeiro caso no mundo. Esse caso tem uma reportagem do Fantástico, mostrando a oficina do CREA, mostrando lá o pessoal, e mostrando esse piloto e ele pilotando com a prótese. Eu vou mandar o link para vocês, tem ele no YouTube. Vou mandar o link lá na sala de aula para vocês assistirem. Tá bom? Pouco tempo depois, outro piloto de helicóptero amputado no membro superior. Mas aí a gente já sabia o que fazer, né? E aí foi o segundo caso no mundo de piloto que Foi mais fácil. que voltou. Aí a gente já sabia, né? O caminho, aí foi fácil. Tem que fazer, às vezes é bom. Eu mesmo tenho a pegada específica que eu tenho que usar da cor específica. Eu pego a cor que eu quiser. Tá comprando aí, eu não vou pegar a cor só porque é a que eu tenho que ter. A minha é toda personalizada. Essa não, que eu sei, mas eu tenho toda personalizada.
fazer as coisas que eu quero. Pois é, isso faz E parte. isso. Né? Vou ficar usando padrão. Se a adaptação não envolver risco, um risco maior do que o benefício, então por que não tentar, né? Não tem por que não fazer. Ó, próximo nível, subindo um pouquinho mais, a gente já chegou entre o tornozelo e o joelho. Agora, as amputações ao nível da tíbia, a gente vai chamar de transtibiais. Tá certo? Mas como a perna, a perna é o segmento entre o joelho e o tornozelo, né? Perna não é tudo não. Perna é só entre o joelho e o tornozelo. Como o segmento perna é um segmento longo, a gente subdivide esse nível em 3, de acordo com qual terço que a amputação aconteceu. Então, a amputação transtibial ela pode ser no terço proximal, no terço médio ou no terço distal, quando ela acontece lá mais da perto dos maléolos. Ok? Então, são 3 terços de acordo com a altura que ela aconteceu. Essa amputação, ela tem um aspecto importante dela em relação às próximas, que é a preservação do joelho. O joelho está preservado aqui, traz uma enorme vantagem para o paciente. Bom, nesse caso aqui, existe essa premissa aqui de quanto mais longo o coto for, quanto mais longo o coto, melhor. Contudo, nas amputações transtibiais, a gente tem um bom exemplo de que nem sempre isso é verdade. Nas transtibiais, o comprimento ideal é o terço médio. Sabe por quê? Se amputar muito lá embaixo, pertinho dos maléolos, um pouquinho acima sobre o que seria a amputação de cima, não tem espaço suficiente para escolher as peças da prótese. A gente vai ter que fazer uma prótese que só tem um pé ali e não dá para escolher o modelo de pé, é sempre o mesmo modelo. Só que se a amputação for um pouco mais alta no terço médio, aí, gente, a gente já tem um universo de peças e modelos que a gente pode trocar e escolher de acordo com a necessidade da pessoa. Desde aquele vozinho que só vai andar dentro de casa, do quarto para o banheiro, do banheiro para a sala, de volta para o quarto, a aquele indivíduo que tem uma demanda funcional alta no dia a dia dele. Então, para todos esses indivíduos, a gente consegue uma prótese, desde que seja no terço médio. Então, observe, aqui no transtibial, aquela premissa de que quanto mais longo, melhor, não é verdade. Porque se muito longo, diminui muito o leque de possibilidades que a gente tem para escolher prótese. Terço médio é o ideal. Tá? E essa amputação, esse nível de amputação transtibial, ele tem um aspecto muito importante que vocês não podem se esquecer, que é a contraindicação absoluta à descarga de peso distal. Tá certo? A ponta do coto não pode sofrer pressão. O indivíduo não pode ficar em pé pressionando aqui, ó, apoiando o peso aqui na ponta. Porque o coxim, ele não suporta a pressão que vem de dentro para fora da tíbia e da fíbula. Tá certo? Então, se tiver descarga distal de peso na extremidade do coto transtibial, o coto ósseo lá por dentro vai provocar lesão no coxim, que é o que aconteceu com o paciente da imagem. Vocês estão vendo aqui a extremidade, um coxim de revestimento, todo escuro, necrosado. É porque esse paciente aqui, ele não tinha a sensibilidade normal. Ele amputou por uma sequela de hanseníase. E a hanseníase, como vocês devem saber, é uma doença que cursa com uma perda grave de sensibilidade. Então ele não tinha sensibilidade aqui na ponta. Em uma pessoa com sensibilidade normal, se começar a descarregar peso aqui na extremidade do corpo, vai doer. E vai doer muito. E ela não vai conseguir usar a prótese se apoiar peso na ponta. Já esse senhor aqui não sentia. E aí começou a descarregar peso, ele perdeu o volume no coto, e aí o coto desceu mais no encaixe da prótese e começou a bater lá no fundo. E ele não percebeu. E aí chegou lá com uma lesão grave na extremidade. Esse tecido necrosado ele precisa ser retirado, né? Vai abrir uma ferida ali, provavelmente vai ter que revisar um pouquinho mais alta a amputação para poder ter tecido para fechar. Então observe o tamanho do problema. Então, lembre-se disso, transtibial é contraindicada a descarga distal de peso. Mas como é que faz para andar? Essa é uma pergunta excelente e eu vou deixar o suspense para quando eu for falar sobre a prótese, tá bom? Provavelmente na próxima aula. Vocês vão entender para onde que vai a descarga de peso, mas eu já adianto que não é na ponta. Ele era diabético? Oi? Ele era diabético? Não. Ele tinha sequela de hanseníase. Mas já era de idade, né? Dá para ver pelo aspecto da pele que é uma pessoa de mais idade. O próximo nível
é a amputação agora no joelho, que a gente chama de desarticulação do joelho. Tá bom? A desarticulação do joelho, ela pode ser indicada quando for sobrar um coto muito curtinho transtibial. Às vezes, no trauma, né, acomete muito a maior parte do comprimento da perna, e aí quando vai planejar a cirurgia, percebe-se que vai sobrar um coto muito curtinho transtibial. Praticamente só o platô tibial vai ficar preservado ali. Nesse caso, as próteses transtibiais, elas não vão conseguir prender no coto de amputação. Aí é melhor desarticular o joelho, tá? Do que deixar um coto muito curtinho transtibial. E é esse nível aí, ó. Observem, naquele paciente bem magrinho da foto, que dá pra gente ver o contorno dos côndilos, né? Os côndilos, como eles têm esse formato arredondado, e os côndilos, eles estão acostumados a sofrer descarga de peso, né? Porque quando a gente fica em pé, os côndilos pressionam contra a tíbia. Por isso eles têm esse formato arredondado, uma área grande. Então, nesse nível de amputação, pessoal, é possível fazer descarga de peso. É possível que a pessoa se apoie todo o peso corporal na ponta, na extremidade do corpo. Certo? Coisa que não é possível no transtibial. Okay? É um nível de amputação bom também, porque tem um braço de alavanca grande. O risco de contratura é muito pequeno. E o máximo que acontece às vezes é que pode doer na extremidade do corpo quando a pessoa começa a caminhar apoiando o peso ali. Porque nesse caso, a prótese vai ter um encaixe aqui em volta, mas a descarga de peso vai ser lá no fundo do encaixe. Eu vou mostrar bem esse encaixe para vocês depois. Ele tem um acolchoado especial no fundo e o corpo vai bater lá no fundo. É onde vai apoiar o peso. E às vezes machuca nas bordas do côndilo, que é onde dá mais pressão. Tá? No máximo é isso. Agora eu tenho um caso aqui muito especial de um paciente desarticulado de joelho, que ele era muito ativo, sabe? Esse paciente ele andava com essa prótese o dia inteiro, viajava com esse negócio para cá. E um dia ele apareceu lá com uma lesão no corpo. Essa lesão, pessoal, ela apareceu justamente em cima do trajeto da cicatriz. A sala está muito clara, talvez vocês não consigam perceber, mas o trajeto da cicatriz passa justamente nessa região que seria a borda do côndilo lateral, que é onde eu falei que faz mais pressão e pode, às vezes, doer. No caso desse paciente, a cicatriz ficou lá no trajeto dela. E aí, então, a cicatriz é sempre uma área de estresse mecânico, porque ela não tem a mesma mobilidade que a pele em volta. E aí acabou abrindo uma ferida grande no trajeto da cicatriz em função da pressão que o corpo fazia lá no fundo do encaixe. Como é um paciente que amputou por trauma, jovem, e não tinha nenhuma doença sistêmica que atrapalhasse a cicatrização, a conduta foi descontinuar o uso da prótese até cicatrizar, a orientação de como cuidar daquilo ali, cicatrizou e voltou a usar sem problemas. Subindo um pouco mais, agora nós temos as amputações transfemorais. As amputações transtibiais e as transfemorais são as duas mais comuns, são as mais frequentes. De longe, são as mais frequentes. Eu mostrei isso para vocês em gráfico lá na primeira aula. Então essa aqui, ó, é uma das mais comuns, a amputação transfemoral. Como o próprio nome já diz, é uma amputação que vai acontecer no fêmur, né? E aqui, similar à amputação transtibial, a coxa é um segmento bem longo, né? E aqui também a gente vai dividir em terços. Então a amputação transfemoral, ela pode ser a amputação no terço distal, no terço médio ou no terço proximal. Certo? Aqui a gente tem uma diferença muito grande em relação às transtibiais, que é o volume de massa muscular que a coxa tem em relação à perna, né? A perna tem uma massa muscular muito restrita ao compartimento posterior da perna só. O compartimento anterior é praticamente, quer dizer, tem um compartimento muscular anterior, mas tem uma face da perna que é só a tíbia, logo embaixo da pele. Né? Agora a coxa não. A coxa tem um envelope muscular imenso em volta do fêmur. E essa quantidade de tecidos moles, ela precisa ser tratada, precisa ter uma atenção especial, que eu vou descrever em seguida para vocês. E também,
a musculatura da coxa, ela influencia o movimento do quadril. De maneira que, pensem comigo aqui, ó. Quando o indivíduo sofre uma amputação transfemoral, ele vai perder parte da musculatura extensora do quadril, que são os isquiotibiais. Os isquiotibiais, aquele conjunto de 3 músculos, né? Bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. Eles têm origem lá na tuberosidade isquiática. E a inserção deles é lá na tíbia, exceto o bíceps femoral, que insere na cabeça da fíbula, que deveria estar aqui. Né? Quando o indivíduo sofre a amputação transfemoral, quanto mais proximal for a amputação, mais massa muscular dos isquiotibiais ele perde. E a musculatura perde a função de extensor do quadril, que eles também são. Né? Os isquiotibiais eles são flexores do joelho e extensores do quadril. Só que pensem comigo, o principal flexor do quadril, o mais forte de todos, o músculo de psoas, ele tem a sua inserção aqui, ó, no trocânter menor. Então ele está 100% preservado. Quanto mais proximal for a amputação, mais perde força os extensores e os flexores continuam preservados por sua força. Isso cria um desequilíbrio de forças, que vai fazer com que o coto fique em determinada postura. O mesmo raciocínio acontece entre adutores e abdutores. A musculatura adutora, né, aquela massa adutora grande que faz esse volume medial da coxa, quanto mais proximal for a amputação, mais musculatura adutora se perde. Enquanto que os abdutores, ou pelo menos o principal deles, né, o mais forte de todos, que é o glúteo médio, ele insere aqui, ó, no trocânter maior, então ele está 100% preservado. Isso cria também um desequilíbrio de forças entre abdutores e adutores. E aí, gente, o risco que acontece é de desenvolver uma deformidade na articulação do quadril por conta dessa discrepância de forças. Então, como ilustrado aqui, ó, quanto mais proximal for a amputação, mais massa muscular adutora se perde. E aí o coto ele tem uma tendência de ir ficando abduzido, porque os abdutores eles estão íntegros e os adutores estão fracos. E quanto mais proximal, mais fraco. Quando está perda de massa muscular. E aí o coto tem uma tendência de ficar na posição abduzida e acaba tendo um encurtamento adaptativo e ele fica rígido naquela posição abduzida. A mesma coisa acontece entre flexores e extensores. Então, a tendência do coto transfemoral é adotar uma postura de flexão e abdução. Uma postura de flexo e abdução. É mais ou menos isso aqui, ó. Né? Ele fica meio para frente e meio para o lado. Fletido e abduzido ao mesmo tempo. E ele pode ficar rígido nessa posição. Se acontecer isso, né, uma deformidade de flexo e abdução, fica praticamente impossível colocar uma prótese no paciente. Porque raciocine comigo, se o paciente está numa posição de flexo e abdução, se a gente coloca o encaixe aqui nesse coto, a prótese vai ficar lá assim. Né? Não tem como colocar isso no chão. Quer dizer, até tem, mas como é que ele vai andar nessa postura depois, né? Então isso dificulta muito e pode até contraindicar a protetização. A gente consegue evitar isso com o tratamento, se a gente abordar o paciente, né, no tempo certo. Tem paciente que fica anos até procurar o tratamento, né? Depois que eu... As maiores massas musculares da coxa, que são quadríceps e isquiotibiais, eles vão receber um tratamento especial aqui na amputação transfemoral, que é um procedimento que a gente chama de mioplastia. A mioplastia, gente, é um procedimento em que o cirurgião ele vai suturar a massa dos isquiotibiais na massa do quadríceps. Então, como amputou ali, o quadríceps vai ficar aqui, ó, sem inserção. Os isquiotibiais lá por trás pendurados sem inserção. O que se faz? Junta os dois para fechar a ponta aqui e sutura uma musculatura na outra. E aí isso fecha a ferida operatória, vai ficar um coxinho com uma espessura boa, né, uma espessura de músculo que vai proteger bastante o fêmur. Ainda tem mais uma vontade. Eu ia perguntar se isso aí, se essa mioplastia aí, ela vai acabar com esse desequilíbrio de força. Um dos objetivos dela é auxiliar, não vai acabar porque não tem jeito de acabar com isso, né? Mas, o que acontece? Ao fazer isso, o cirurgião dá um novo ponto de apoio, uma nova inserção para os isquiotibiais. Porque o quadríceps, ele não vai ter função mesmo, né? A função dele é só estender o joelho, exceto o reto femoral.
Mas os vastos, a função é uma só, estender o joelho, não tem mais joelho. Então eles vão se transformar numa massa ali que vai perder volume com o tempo, né, vai atrofiando, até que a atrofia ela se estabiliza. E aí fica aquele volume lá, sem função. Mas aí, quando sutura os isquiotibiais no quadríceps, faz uma nova inserção. E aí, de maneira que quando eles se contraírem, eles vão puxar um pouco em extensão do quadril. Mesmo sem tendão. Porque não tem tendão mais. Não. Virou músculo no músculo. Exato, músculo no músculo, mas eles estão presos lá de alguma maneira. Né? Mesmo que não tenha tendão. Não é tecido cartilaginoso, não vai puxar. Forma um tecido fibroso ali, que é o tecido que vai grudar um no outro. Né? Entendeu? E aí, quando os isquiotibiais contraírem, eles vão puxar tudo isso para trás, fazendo extensão do quadril. Certo? Se der certo a mioplastia, a gente vai ver um movimento muito interessante, que a gente chama de movimento mioplástico. Imagina o seguinte, ó, o quadríceps vindo da frente aqui, está suturado nos isquiotibiais, lá na ponta. Então, se você pedir para que o paciente imagine que ele está estendendo e fletindo o joelho, estendendo e fletindo, imagina isso, seu fulano, o senhor está esticando e dobrando o joelho, vai, faz força para dobrar e esticar o joelho. Ele vai contrair alternadamente quadríceps e isquiotibiais. E aí, a gente tem o que a gente chama de movimento mioplástico. Naquela imagem, vocês estão vendo todo o coxinho se deslocando para trás e para frente. Para trás e para frente. Quando o paciente alterna a contração do quadríceps e dos isquiotibiais. Aí vocês veem o tecido de revestimento indo para frente e para trás. Parece que tem um joelho ali, né? Mas não tem não. Viu? Isso aqui é uma amputação transfemoral distal. Essa paciente ela sofreu uma amputação por atropelamento. Tem uma cicatriz feia ali na extremidade, né? Mas ali, esse movimento mostra pra gente que foi feita a mioplastia. Certo? Esse é um bom sinal. A mioplastia, ela ajuda a diminuir aquela discrepância de forças entre extensores e flexores. Ela vai evitar, em algum grau, aquela deformidade em flexão do quadril. E por último, a respeito dos adutores, toda aquela massa adutora que vai perder a inserção, o cirurgião ele pode suturar ela de volta no periósteo do corpo do fêmur, fazendo uma nova inserção para aquela musculatura. Isso é o que a gente chama de miodese. Tá? A miodese. Observem aqui mais uma vez essa imagem da amputação transfemoral. Então aqui nessa imagem vocês estão vendo 3 níveis de amputação transfemoral, né? Quando amputa aqui, toda aquela massa de adutores que viria para esse segmento distal que foi amputado, essa musculatura aqui perde a inserção. E aí perde a função. O procedimento de miodese consiste em pegar essa musculatura que está aqui sem inserção, trazer ela aqui para cima e suturar a fáscia do músculo no periósteo do fêmur. Certo? Quando cicatrizar, aquela massa que ia ficar sem inserção, ela está presa no fêmur de novo. E isso, a esperança é que esse procedimento preserve em algum grau a força daquela massa adutora que ia perder completamente a função. E isso também é feito na esperança de evitar essa deformidade em abdução do quadril. Certo? Esse é um trabalho que tem que ser feito nas amputações transfemorais, por conta dessa quantidade de tecidos moles que tem em volta, né? E o risco de deformidade que deixar esses tecidos sem tratamento traz. Vocês entenderam, gente? Sim. Entenderam a mioplastia? Entenderam a miodese também? Muito legal esse movimento, né? Da mioplastia. Sim. Quando eu vi a paciente fazendo isso, eu pensei, tem que filmar esse treino. Tem que filmar esse negócio. O pessoal ver. E falar nisso, eu fiz um outro vídeo, esse é relativamente recente, que foi uma das oportunidades assim, que eu pensei, não, meus alunos têm que ver esse vídeo. Observem o caso desse. Deixa eu achar. Eu deixei na área de trabalho aqui no computador para não esquecer de mostrar isso aqui para vocês. Aqui. Esse paciente é um paciente amputado transtibial. Ele estava até com prótese nesse dia. Aqui, ó. Ele estava com a prótese aqui na perna direita. Acidente de moto.
Tá? É a história de sempre, né? Sempre morto. Jovem, amputado. Você não precisa perguntar, muitas vezes não precisa nem perguntar o que aconteceu, você pergunta onde foi o acidente. Estava com a prótese. Mas o que chama atenção é o membro superior dele. Eu queria que vocês criassem uma hipótese para isso aí. Ó. Ele tá quase meio livre já. Eu nunca vi isso, toda minha vida eu vi isso. Ele tá quase meio livre. E aí, gente? A imagem interessante, né? Vamos ver mais vezes? É interessante ver a cara de vocês. Né? E aí? Qual que é a hipótese aqui? Mutante. Alguém tem alguma sugestão do que pode estar acontecendo aqui na pessoa? Fratura de úmero. Teve uma fratura de úmero. Fratura de úmero. Mas por que ficou assim? Calcificou errado. Calcificou É. errado. E parece que tá tranquilo, né? Não dói. Ele faz sempre se mostrar. Olha o que eu consigo fazer. Como é que é o nome dessa condição aí? Alguém sabe? Não faço a menor ideia. Só sei que pra ele manter o ombro no lugar certo, assim, mais ou menos, ele teria que usar só a força do músculo mesmo. Tanto é que lá, O que aconteceu ali? só a hora que ele larga que. Isso aconteceu no acidente, né? E ele já tem alguns anos de acidente. E mesmo assim ele ainda consegue ter força de preensão. Ah, a função da mão dele é normal. Função O cotovelo normal. também, né? Que ele fez assim. É, mas só que o cotovelo, ele tem a mobilidade no cotovelo, mas ele não consegue fletir ativamente, porque ele precisa da alavanca do úmero. Ele consegue fazer isso aqui, ó. Como não tem mais o úmero, né, inteiro, aí ele não consegue fletir o cotovelo. Se uma hora resolver isso aí, ele volta a fletir o cotovelo ativamente. O que aconteceu aqui é uma condição que a gente chama de pseudartrose. A pseudartrose, ela tem esse nome, é aquela condição quando já passou o dobro de tempo esperado para a consolidação e a consolidação não aconteceu. Pseudartrose é comum, número e na tíbia. São os dois ossos mais comuns da pseudartrose. Certo? Então o que aconteceu foi isso. Ele teve uma fratura grave no número e não consolidou. Tratou-se e não consolidou. Que loucura. E não dói, né? Já acostumou. Acostumou, ele faz até graça com esse negócio aí. Mas. Um dia ele estava fazendo graça, porque tinha as residentes lá, que tinha acabado de chegar. Aí ele falou, não, olha o que eu consigo fazer. E as residentes assim, né, com o cabelo em pé. Mesma cara que todo mundo fez. Mesma cara que vocês fizeram agora. Professor, mas nesse caso aí tem como alterar isso aí? Tipo, fazer algum. Eu não sei o caso desse rapaz, cara, porque eu não investiguei isso aqui, sabe? Esse cara ele tinha ido só para trocar o pé da prótese, e aí eu troquei para ele e ele foi embora. Então eu não investiguei a respeito dele. Mas ficou curioso também, né? Mas há tratamentos para isso aqui, né? Mas aí você assim, ó, tem um número ali, mas ele está fraturado, né? Então não tem continuidade entre uma fragmento e outra. Próximo nível é a desarticulação do quadril. Vamos a ela. Desarticulação do quadril, como o próprio nome já diz, é uma amputação lá na coxa femoral, né? A causa mais comum das desarticulações do quadril são a neoplasia, que é a primeira causa, certo? Câncer, com o câncer proximal aqui na coxa, geralmente ou um osteosarcoma no fêmur bem proximal, ou então um câncer de partes moles mesmo, né? Um tumor maligno de musculatura proximal aqui na coxa, aí desarticula-se o quadril no tratamento. Certo? É o mais comum. Trauma também pode provocar isso, mas o problema é que geralmente o trauma que evolui para a desarticulação do quadril é um trauma tão grave que dificilmente a pessoa sobrevive ao trauma. Mas eu já tive alguns casos de pessoas que amputaram nesse nível de trauma. Então, neoplasias e traumas complexos são as causas mais comuns.
Nesse caso, não há coto de amputação. Tem que ser o trauma também. Pois é, para poder arrancar a perna lá em cima, né? Difícil a pessoa sobreviver num trauma desse, mas acontece. Então, gente, não tem coto de amputação. Tá certo? Para fechar aqui a ferida operatória, o cirurgião preserva a massa do glúteo máximo, que é um músculo bem volumoso, né? Tem uma área grande, um volume grande de musculatura, aí rebate o músculo aqui para frente, dobra ele para frente aqui e costura bem aqui em cima, assim, no trajeto da virilha, no trajeto inguinal. E aí depois fecha a pele do mesmo jeito, né? Rebatendo para frente e suturando assim na altura da região inguinal. Ok? Não tem coto nesse caso aqui. E vai ter uma prótese, né, muito especial também para essa situação aí. E aí, por último, nessa discussão de hoje sobre níveis, a gente tem a hemipelvectomia. Hemipelvectomia é uma amputação onde se retira toda a pelve de um lado. Isso é louco. Né? Desarticula a sacroiliaca, faz uma osteotomia do pubis, né? Serra o pubis, deixa um fragmentinho ali do pubis, só para poder manter a síntese pública. Porque tem um músculo muito importante no insere aqui. Se não preservar a síntese pubiana, esse músculo perde a inserção também. Qual músculo que é esse aqui? Não, isso aí é sínfise pública, pô. Qual o músculo aqui? É o pub. Não, ele forma de pub. E o psoas não foi anterior. Pubis. Qual que é o músculo muito importante que insere aqui na síntese pubiana, em volta dela? Pubo sacral, não. Qual? Reta abdominal. Reta abdominal, do treino. Fala de aqui. Ah, fez falar? Eu ia chutar a reta abdominal, eu fala. Fala. Parabéns mais uma vez por dar crédito. Então. Parabéns. Dá licença aqui, eu. Então é isso. Não, é eu. Preserva um fragmento do pubis ali em volta, só para poder manter a inserção, né, dos dois ventres. Aliás, dos dois trajetos. São vários ventres, né? Aqueles gominhos são vários ventres. Então, o trajeto completo do reto abdominal dos dois lados. Tá bom? Porque senão fica difícil controlar o tronco depois, né? Para sentar, para mudar de posição. E aí tira toda a pelve daquele lado. A causa mais comum desse tipo de amputação é o tumor maligno também, só que agora nos ossos da pelve. Então tira tudo ali. É uma cirurgia enorme, a lista de complicações é imensa. A lista de complicações que pode levar a pessoa ao óbito no pós-operatório é imensa, né? Ali tem que manipular as vísceras abdominais, tem que empurrar as alças intestinais para um lado para poder tirar o osso da pelve. E essa manipulação do conteúdo abdominal pode trazer hemorragias graves, porque são vasos muito calibrosos ali, né? Que tem que ser tratado. Então pode ter uma hemorragia transoperatória grave, volumosa, que não tem como estancar no curso da cirurgia, a pessoa morre na mesa da cirurgia. Pode paralisar o movimento de peristaltismo das alças intestinais, isso também é uma condição gravíssima. Pode dar umas necroses imensas, o ponto pode romper em volta do tecido ali. Então tem um monte de coisa que pode levar à mortalidade, além do próprio câncer, né? Que numa altura dessa, que leva a uma ocupação assim, já está em estágio bem avançado. Então a mortalidade pós-operatória nesses casos, gente, chega a 75% no intervalo de um ano. Sabe, 75% das pessoas que passam por essa amputação acabam indo para óbito dentro de 12 meses. Os que sobrevivem aos primeiros 12 meses, 90% evoluem para óbito em 5 anos. Como eu disse para vocês, eu fiquei 20 anos na clínica de amputado do peito. 20 anos. Alguém aqui nem tinha nascido nunca quando eu entrei? Tem alguém com menos de 20 aqui? Não, né? Então, vocês acreditam? Quando eu entrei na clínica de amputados. E nesse tempo todo, eu nunca vi uma amputação dessa. Nunca avaliei uma pessoa com essa amputação. Então, não é comum, tá? É raro. Alguma dúvida até aqui? Não? Então eu quero começar um assunto bem interessante com vocês agora, aproveitando o tempo que a gente ainda tem. Eu quero falar com vocês sobre um troço muito interessante, que até alguém já perguntou a respeito disso aqui numa aula, uma dessas aulas para trás. Professor,
Diga. A prova da semana que vem vai material? Sim. Aí vai cair até esse conteúdo. Vai cair até a última frase que eu disser aqui. Tá. Que é sobre dor e sensação fantasma. Vamos botar. Alguém tinha perguntado sobre isso, eu tinha falado que eu ia falar mais a respeito, né? E essa aula aí. Eu mudei os slides agora, porque isso aqui era a aula que eu dava na residência do CRE, para os fisioterapeutas, para os médicos fisiatras e tal. Então, por isso que vocês estão vendo esse detalhe ali, por isso, tá? Dor e sensação fantasma. Gente, a dor e a sensação fantasma são manifestações que estão presentes em praticamente toda pessoa amputada. Sabe? Toda pessoa amputada, em algum momento, durante algum período da vida, vai sentir o membro que foi amputado, ou vai sentir alguma manifestação dolorosa naquele membro que já foi amputado. Essas duas entidades, tanto perceber a presença do membro, quanto sentir dor no membro que foi amputado, a gente chama de dor fantasma. Tá? Ou sensação fantasma, quando é só a sensação da presença sem dor. Sensação fantasma. Essa é uma manifestação que já é descrita, gente, desde os primórdios das ciências. Então, já lá nos precursores da medicina, já tinha descrições a respeito disso. E, obviamente, que com a evolução da história e com a evolução das ciências, essa manifestação ela já recebeu explicações dos mais estapafúrdios que vocês podem imaginar. Ela não foi considerada como sendo possessão demoníaca, porque a pessoa sentia o braço que não existia mais. Ela já foi considerada como sendo loucura, conquista a cabeça da pessoa, né? Perdeu a perna, está sentindo a perna? Não, ele está coçando bem no mindinho, ali, entre o mindinho e o quarto dele, está coçando. E coçando muito, mas não tem mais pé. Achavam que a pessoa tinha um distúrbio psiquiátrico, que precisava de tratamento psiquiátrico. Já foi também usado como argumento, como uma prova irrefutável de que a alma existe. Por quê? Porque se amputa uma parte do corpo, amputa-se a matéria, né? Mas o braço do espírito está lá ainda. Então a pessoa continua sentindo o braço, porque o espírito não foi amputado, então continua sentindo. Enfim. Dessas explicações absurdas, tem uma que persiste até hoje. Que é aquele negócio de classificar isso como, abre aspas, coisa da sua cabeça. É porque você tem que esquecer que você já teve perna. Se você esquecer a perna, você vai parar de sentir isso. Não, você não está sentindo, isso é a coisa da sua cabeça. E muitas vezes, o paciente ele fica constrangido de te contar sobre isso. Justamente com medo de ser taxado de maluco. Né? Então, a gente precisa questionar o paciente a respeito disso, tá? Você vai tomar a iniciativa de questionar a respeito disso quando você estiver fazendo uma anamnese. Perguntar a respeito da sensação do membro que foi amputado. Se é a dor, se é só a sensação e como que é a sensação. A respeito da dor, pessoal, a pessoa amputada é uma pessoa que sofre dor por vários motivos. Ele já, às vezes, existe uma experiência dolorosa prévia. Aquela pessoa que tinha uma doença vascular e tratou durante muito tempo, e aquela doença vascular fazia o membro doer muito. E ele ficou com esse membro dolorido por meses, às vezes anos, sentindo dor, até que a doença evoluiu a um ponto de ter que amputar. Então ele já tinha dor antes da amputação. Depois da amputação, a dor do pós-operatório, né, que às vezes é intensa mesmo, às vezes trata com opioide, tão intensa que ela é. Depois que tudo cicatriza, vem as dores no corpo. Depois eu vou mostrar para vocês umas radiografias de umas causas de dor no corpo, tá? Não é dor fantasma não, dor no corpo. Aí vem a dor fantasma. O cara não tem mais aquela perna que doeu a vida inteira não, mas uns anos para trás, doeu, o cara achou que ia ficar livre da dor quando amputasse. E aí quando ele amputa, continua doendo igual. Mesmo jeito que doía antes. E aí quando finalmente ele coloca uma prótese, a prótese machuca. Dói, porque trem dói, gente. O encaixe ele é rígido, ele não é molinho, ele não é igual uma palmilha. Tem paciente que acha que vai calçar a prótese igual um tênis, vai pôr o tênis e vai sair correndo. Não é desse jeito. Não é mesmo. O trem dói, eu vou falar mais disso mais pra frente.
E aí, depois que ele supera a dor com o uso da prótese, que ele está caminhando super bem, aparece uma lombalgia maldita, especialmente nos pacientes amputados transfemorais. Uma lombalgia que ninguém escapa dela. A gente vai entender mais à frente também, quando a gente estiver estudando sobre a dinâmica do encaixe. Por que dessa dor lombar? E aí, depois que o cara já aprendeu a conviver com a dor lombar, já tem muitos anos que ele caminha com prótese, aí aparece a artrose precoce. Porque ele sobrecarrega muito mesmo no campo amputado, aí o joelho daquele lado dá artrose bem mais cedo do que daria se ele tivesse dois pés. Olha que infortúnio, né? Uma pessoa que convive com dor. Olha isso. Entre 90% e 98% das pessoas com amputação vão ter alguma manifestação dolorosa em algum momento. A manifestação dolorosa mínima, pessoal, que a gente considera como manifestação nociceptiva, é o prurido. Tá bom? Então, sentir a coceirinha é dor. Certo? É a manifestação mais leve de dor, é o prurido. Tanto que são os mesmos receptores de dor, o processamento central é nas mesmas áreas do cérebro, então é dor. O prurido é considerado dor, a manifestação mais leve dela. A dor fantasma, que em algum momento da vida da pessoa vai pegá-la, ainda que seja só uma coceirinha de vez em quando, ela é mais comum em amputações traumáticas e especialmente naqueles pacientes que tiveram condições dolorosas pré-existentes. Aquele que conviveu muito tempo com o membro, que doía muito e que evoluiu com a amputação. Esse é o grande candidato a ter a dor fantasma grave, aquela dor incapacitante. Porque a esmagadora maioria dos amputados, eles vão ter dor em algum momento, mas é uma dor que ele fala que dá uma pontada no pé de vez em quando, dá uma queimação na planta do pé, às vezes dá uma sensação, parece que está dando uma câimbra na panturrilha do lado que foi amputado. É assim, de vez em quando, não é uma dor que atrapalha o dia a dia, não é uma dor que prejudica as AVDs dele, não. Agora, tem alguns casos em que a pessoa sente uma dor incapacitante. Esses casos precisam de tratamento. Os outros não precisam. Certo? Precisa de orientação, para entender o que é. É importante você explicar para o paciente que não é da cabeça dele. Existe um mecanismo neurofisiológico bem aceito do porquê que a pessoa vai sentir o medo. A gente vai ver em seguida. É mais comum nos membros inferiores que nos membros superiores. A dor fantasma, tá? A sensação fantasma é igual para os dois, mas a dor é mais comum nos membros inferiores. Há relato, pessoal, de sensação fantasma até mesmo em amputações congênitas. Aquela pessoa que já nasceu sem membro, sentia a mão, uma mão que nunca existiu. Certo? Tem até uns estudos a respeito disso, que é essa referência aqui, a sétima. Ó, dor fantasma e amputações congênitas. Mito ou realidade? Tá? É um artigo bem interessante que discorre sobre esse assunto e uma teoria muito interessante também para explicar por que pessoas que nunca tiveram mão sentem a mão fantasma. A prevalência de dor, ela é controversa na literatura. Tem autor que fala que é 29%, tem autor que fala que é 85,8%. Aí essa revisão aqui, ó, essa revisão ela revisou isso. Vários autores que publicaram a incidência e a prevalência de dor fantasma, e eles fizeram ali um cálculo ali, e chegaram mais ou menos em 60% das pessoas amputadas vão ter dor fantasma em algum momento. Fatores de risco para dor fantasma. Um deles, um dos mais importantes, eu já mencionei, que é aquela pessoa que teve uma experiência prévia, longa, com dor. Certo? Existem descritos 21 fatores de risco associados com dor fantasma. Eu vou mostrar primeiro só aqueles que são muito fortemente associados. Certo? São esses aqui, ó. São esses 5. O primeiro deles, a dor no coto. O paciente que tem alguma complicação no coto que provoque dor, ele é um sério candidato a sentir dor também no membro fantasma. A dor pré-existente, como eu já mencionei, aquele indivíduo que sofreu por anos com dor e sofre a amputação, ele continua sentindo aquela dor. Quanto mais proximal a amputação, maior o risco de dor fantasma. Amputações traumáticas, a dor fantasma é mais frequente. E olha que interessante, distúrbio do sono.
distúrbios do sono, eles estão relacionados com várias síndromes dolorosas. Um bom exemplo é a fibromialgia. Faz parte do quadro clínico da fibromialgia os distúrbios do sono. Então existe uma relação nessas condições dolorosas, tá? E não é diferente aqui na dor fantasma. Há outros fatores que não são tão fortemente associados, mas ainda assim são dignos de nota. Que são esses aqui, eu até coloquei uma fonte menor, que é para dizer que eles não são tão fortemente associados assim, mas são muito mencionados, tá? Muito fortemente associados são esses 5: dor no corpo, a experiência dolorosa prévia, a amputação proximal, a amputação traumática e distúrbio do sono. Os outros, ó, depressão pós-amputação, aquele quadro depressivo, né, que vem do pós-operatório, provocado pelo trauma da amputação. Amputação por diabetes, amputação nos membros inferiores, tem uma chance maior, né, que eu tinha mencionado no slide anterior. A amputação bilateral, ser do sexo masculino, é um fator fortemente associado com dor fantasma, então os homens vão sentir mais dor fantasma, ou pelo menos com mais frequência do que mulheres. Olha só que interessante, a falta de orientação na pré-amputação. Aquele paciente não foi orientado adequadamente pela equipe a respeito do que ia vir, qual que é o nível, o que esperar da recuperação no pós-operatório. A gente faz esse tipo de orientação, né? Aqueles que não receberam essa orientação. Aqui nós temos duas estratégias de enfrentamento. A primeira é a catastrofização. Catastrofização é uma estratégia de enfrentamento em que o indivíduo, ele, como o próprio nome já indica, ele catastrofiza uma situação. Ele acha que, por ter sofrido uma amputação, ele não é mais capaz de nada, a vida dele acabou ali, a família vai abandoná-lo, ele não vai conseguir mais comer, e a partir de agora ele nem merece existir mais. É assim na cabeça do paciente. Ele cria uma interpretação catastrófica muito desproporcional à realidade. O paciente que tem essa estratégia, que apresenta essa estratégia de enfrentamento da amputação, ele é um sério candidato a dor fantasma. E esse passive coping é como se fosse um enfrentamento passivo. É aquela pessoa assim que amputou, mas ela não quer saber qual é o nível, ela não quer saber as próteses que ela pode receber, ela nem quer saber se dá para andar, se não dá para andar com aquele nível de amputação, tá? Ela não quer saber se vai precisar de cadeira de rodas. Ela deixa a vida me levar. Você não quer saber não, faz o que precisar fazer, não precisa nem me contar. Essa estratégia de enfrentamento também é um fator de risco mencionado para a dor fantasma. Então observem que tem uma relação com o emocional, né? Eu já mencionei algumas questões relacionadas ao aspecto emocional que são fatores de risco para a dor fantasma. Distúrbios do sono, na realidade, é um sintoma, né, do distúrbio emocional, mas a depressão pós-amputação, a falta de orientação na pré-amputação, essas duas estratégias de enfrentamento, catastrofização e esse enfrentamento passivo. E por último, ó, um tratamento. A analgesia epidural é tipo uma anestesia, né, epidural que dá para poder tentar tratar a dor pós-amputação. Esse tratamento está associado com dor fantasma. Não se sabe por quê, mas está associado. Alguma dúvida até aqui? Muita dúvida? Ah, entendi falando assim, muita dúvida. Não, ainda não. Ah, tá. E o que provoca esse trem, né? Existe uma teoria, assim, pelo menos para indicar o rumo, para a gente entender por que a pessoa sente o mesmo fantasma. Tem. Essa teoria é chamada de teoria do remapeamento somatosensorial. Eu vou explicar sobre ela agora para vocês, mas eu vou deixar lá no nosso sala de aula 2 textos para vocês lerem. Certo? São esses dois aí. Ó. Eu vou deixar essa revisão, tá? Que o título é, aqui tem um trocadilho, né? É organização, mas com o re, entre parênteses. Então é organização ou reorganização do cérebro após a amputação. 2 pontos. Implicação para a dor do meio fantasma. Certo? É uma revisão muito interessante. Eu até vou mostrar alguns prints desse artigo aqui, mas eu quero que vocês leiam esse artigo. E a outra referência que eu vou deixar lá para vocês também é um livro. Certo? Esse livro aqui, ó. Fantasmas no Cérebro, de um autor, um neurocientista indiano,
chamado Vilayanu Ramachandran. Ele é o autor desse livro. O Ramachandran, ao longo dos capítulos, ele descreve várias situações que ele já presenciou atendendo pessoas com distúrbios neurológicos. Não é só dor fantasma, sensação fantasma. Tá? Tem capítulos aqui, gente, de situações assim, completamente fascinantes. E mais fascinante ainda é a explicação que ele dá a respeito disso. Então, por exemplo, tem um capítulo que ele descreve uma paciente que começou a rir e que riu até morrer. Tem um outro que ele descreve um paciente que, quando entrava no consultório, o paciente via um coelho atrás da mesa, um coelho gigante, com jaleco, ao invés de ser uma pessoa com jaleco. Ele viu um coelho gigantão. Muito real. E sempre queria conversar com o médico, era um coelho com um jaleco. Ele descreve coisas mais comuns, como aquela negligência que pode acontecer no paciente após AVC, que ele negligencia completamente o lado parético, a ponto que, se você pedir para que ele desenhe um rosto humano, ele vai desenhar só metade de um rosto. Que, tipo assim, para ele apagou do cérebro a existência de uma outra metade do corpo. Ele sequer consegue desenhar uma flor com todas as pétalas, ele desenha só metade de uma flor. Ele tem um capítulo sobre isso também. Só que os 2 primeiros capítulos são sobre sensação fantasma e dor fantasma. Porque o Ramachandran, ele teve um papel chave no começo do estudo desse fenômeno. E essa teoria que eu coloquei para vocês aqui, o nome dela, Teoria do Remapeamento Somatosensorial, é dele essa teoria. Então vocês vão ter a oportunidade de ler o livro dele. É uma leitura excelente, tá? Não é um livro técnico, é um livro para qualquer pessoa ler, mas que para nós, profissionais de saúde, é extremamente interessante. Ele explica com uma linguagem muito simples, coisas muito complexas das neurociências e dessas condições que volta e meia a gente pega na fisioterapia uns casos assim. Então deixa eu explicar para vocês. Antes, vamos fazer uma revisão aqui de alguns conceitos. Provavelmente vocês se lembram de alguma disciplina, talvez da fisiologia, neurofisiologia, da neuro, não sei se vocês cursaram essa disciplina de neuro, da professora Sibeli. Sibeli é aplicada, né? Vocês viram com o Aurélio. Sibeli é infantil, né? Mas com o Aurélio, com certeza que vocês já cursaram, né? Estão cursando agora? Neurofuncional. Isso também neurofisiologia. Quando vocês vão estudar a sensibilidade, né, as vias aferentes sensitivas, em algum momento a gente vai se deparar com essa imagem chamada de homúnculo de Penfield. O homúnculo de Penfield é uma representação do córtex sensitivo. Penfield foi um neurocientista, um neurocirurgião, aliás, que ele aproveitava a oportunidade durante as neurocirurgias que a pessoa estava lá, acordada e com a cabeça aberta. Vocês sabiam dessa, né? Tem várias neurocirurgias que a pessoa está lá com a calota craniana completamente aberta e consciente, porque a pessoa tem que dar respostas ao longo da cirurgia. Sempre acordada. Ele aproveitava essa situação para dar um estímulo, dava um choquinho com uma agulha em uma região específica, um giro pré-frontal, e aí a pessoa falava, opa, senti aqui no polegar da mão esquerda. Aí ele dava outro choquinho e perguntava, e aí, onde foi? Opa, foi aqui, enfim, na barriga, lá no pé. E fazendo isso repetidas vezes com pacientes diferentes, ele criou um mapa. E ele percebeu que o córtex sensitivo ele tem uma distribuição em que é possível identificar as regiões do corpo de uma maneira meio esquisita, a distribuição, mas é daquele jeito ali que ele propôs. Por isso, ele recebeu, em homenagem a ele, né, aquele mapa foi chamado de homúnculo de Penfield, o homenzinho de Penfield. Porque o desenho descreve um homenzinho. Aqui vocês estão vendo uma imagem, um hemisfério cerebral em um corte no plano coronal. Certo? Aqui a gente tem o sulco interhemisférico e aqui, ó, o giro pré-frontal até ali o lobo temporal, mais ou menos, ali embaixo. Observem que a região do córtex que recebe a sensibilidade do pé fica ali, ó, no sulco interhemisférico, né? Aqui vai ter um outro hemisfério para cá. Então, todo o estímulo que acontece lá no pé, estímulo sensitivo, um toque, aquecer, enfim, isso vem subindo por um caminho bem legal, bem interessante, massa de revisar depois, e vai chegar num neurônio aqui do córtex sensitivo. Só quando chegar nesse neurônio é que a gente percebe que encostou lá no pé. E assim por diante, observe, o membro inferior está todo representado aqui, o tronco está aqui, e aí tem um bracinho pequenininho, sem cabeça, o tronco, observe? É o tronco sem cabeça.
E aí, de repente, gente, vem uma área gigante da mão. A área sensitiva da mão é maior que a do tronco inteiro. Por quê? Por que o córtex cerebral tem tanta área assim, de neurônio dedicada à mão? Porque a mão tem uma sensibilidade muito refinada, né? Muito precisa. Então, para essa sensibilidade precisa também de muito neurônio lá no cérebro, para poder interpretar a sensibilidade desse jeito. Depois da mão vem quem? A face. A face não está lá depois do tronco. A face está aqui, ó, vizinha na mão. Aí depois vem a cavidade intraoral, né? A cavidade oral, a língua, a faringe, aqui no finalzinho do córtex sensitivo. E ali o corpo inteiro está representado, cada um de um lado, né? Se a gente fosse tirar aquele bonequinho dali e montar ele, ficaria um negócio assim, mais ou menos. Bem desproporcional, né? Uma mãozona gigantesca, né? O rosto grande também, com uma boca bem grande, que é assim que é a representação dele no córtex sensitivo. Hoje a gente não precisa mais abrir a cabeça de ninguém só para poder investigar isso aqui. Há exames que conseguem monitorar a atividade cerebral sem precisar abrir a cabeça. Então esse exame aqui, ó, que é uma ressonância funcional, ela consegue monitorar o fluxo sanguíneo nas áreas que estão ativadas no cérebro. Então, com esses exames de imagem, a gente pode, por exemplo, dar estímulo nos dedos da mão e perceber, ó, as áreas distintas de cada dedo, lá no córtex cerebral. E aí, o estudo com esse exame de imagem corrobora totalmente a teoria de Penfield e mostra que o mapa dele está certinho. Essa imagem, esse print aqui, ó, eu tirei daquele artigo que eu quero que vocês vejam. Tá? Então vocês vão ter uma explicação bem legal a respeito dessa imagem, o que representa aquela cor dessa e como chega nisso. Mas o Ramachandran, ele teve uma ideia muito doida uma vez. Atendendo pacientes amputados, ele percebeu que eles tinham umas manifestações de sensação muito peculiares. E aí o Ramachandran, ele decidiu, isso aqui é um print do livro dele, né? Esse aqui era um paciente dele, um paciente amputado no superior. E aí então, ele, tocando a face do paciente, ele percebeu que ao tocar a bochecha do o paciente sentia tocar no polegar da mão fantasma. Olha como que isso. Ao tocar a face nessa região aqui, ó, o paciente sentia lá no polegar da mão fantasma. Ao tocar essa região triangular aqui, ó, do lado superior, que está com um I desenhado ali, o paciente sentia o indicador. E assim o Ramachandran mapeou a mão fantasma na face do indivíduo. Olha que interessante. A mesma coisa dá para fazer no coto. No coto de amputação do membro superior, se você tocar no coto com muita atenção e pedir para o paciente ficar atento, ele sente você tocar a mão fantasma. Quando você toca no coto, sente lá na mão fantasma. Ele sente no coto e também na mão fantasma. Ao tocar a face, a pessoa sente pegando aqui na face, mas também sente o mesmo estímulo lá na mão fantasma. E esse estímulo, essa sensação, ela é tão especializada, que se você encostar alguma coisa quente no rosto, ele sente esquentando a mão fantasma. Se você deixar escorrer uma gotinha de água pela face, ele vai sentir o trajeto na mão fantasma. Olha que interessante a explicação que o Ramachandran encontrou para isso. Justamente o mundo de Penfield serve aqui. No mapa de Penfield, a área que é vizinha da mão é a face. Segundo a teoria do Ramachandran, a teoria do remapeamento cortical, ele diz o seguinte, ó, que nesse caso da amputação da membro superior, toda essa região que antes recebia o estímulo que vinha da mão, do braço, do antebraço, né, essa área vermelha aqui, ó, agora não recebe mais, porque toda essa área vermelha foi amputada. O antebraço, a mão, não existe mais. Então toda essa área azul não recebe mais estímulo. E os neurônios aqui, ó, eles entram numa situação que a gente chama de desaferentação. Eles não recebem mais estímulos aferentes, que é aquele estímulo que vem da periferia. Segundo essa teoria, o que acontece é que os neurônios vizinhos estabelecem conexões
com esses neurônios que agora estão ansiosos, que estão desaferentados. Então, reparem que a área da face é vizinha da área da mão. Então, esses neurônios que recebem o estímulo da face, eles começam a fazer conexões com os neurônios da região vizinha. Né? Esse neurôniozinho aqui, ó, que recebeu o estímulo que veio lá da bochecha do indivíduo, esse neurônio agora, ele fez uma conexão aqui, ó, com uma célulazinha que estava bem aqui, ó, que agora não recebe mais aferente sensitivo porque não existe mais a mão. E aí, quando encostar na face, o estímulo vai chegar aqui, né, vindo lá da face, vai fazer uma sinapse aqui com esse neurônio, mas também esse estímulo vai acabar chegando ali, ó, como se tivesse tocado na mão, que antes ali recebia estímulo da mão. E aí a pessoa vai sentir ao mesmo tempo tocar na face e na mão fantasma. A mesma coisa acontece com o coto de amputação, olha aqui. O coto de amputação é a região mais próxima da área que não recebe mais o estímulo, correspondente ao membro que foi amputado. Então os neurônios aqui do coto, eles também vão fazer sinapse com as células daquela região vizinha. Vão fazer conexões. E aí quando a gente tocar no coto do paciente, ele vai sentir tocando lá na mão fantasma. Essa é a teoria do desenvolvimento cortical. E usando aquela imagem, a ressonância funcional, Ramachandran conseguiu demonstrar isso. Esse aqui é aquele exame daquele paciente que vocês acabaram de ver o rosto desenhado. Olha o que o Ramachandran percebeu. Que quando ele dava estímulo na face do lado que era... Quando ele dava estímulo do lado preservado, na face, na mão e tal, ó, na face ativava essa área em vermelho. Na mão, do lado que não foi amputado, ativava a área em verde. E no antebraço e no braço, do lado não amputado, ativava essa área em azul. Exatamente o mapa de Petri. Exatamente. Agora, do lado amputado, quando ele tocava a face, ao invés de ter a atividade só aqui, ó, mais ou menos o equivalente ali, tinha atividade em toda essa região aqui, ó. Se você olhar com bastante atenção, pega uma parte do que seria o verdinho ali, ó, que corresponde à face. A mão, aliás, entendeu? A mão. Aqui a face, a mão e o braço. Então observa que ele conseguiu demonstrar que ao tocar a face do lado amputado, aparecia atividade naquela região mais ou menos ali, na topografia de onde seria a mão fantasma. Interessante, né? Isso pode explicar, por exemplo, por que a pessoa sente a sensação fantasma o tempo inteiro. Imagine o seguinte, o tempo inteiro, enquanto a pessoa está falando, mastigando, fazendo qualquer mímica facial, o movimento da pele, da face, dá estímulo cutâneo. E esse estímulo cutâneo, ele é percebido na mão fantasma. Eu tive um paciente amputado do membro superior, que ele, logo após a amputação, ele não conseguia se barbear. Porque quando ele passava a lâmina na face, do lado amputado, ele sentia uma sensação terrível na mão fantasma. Não era dor, mas ele não conseguia descrever a sensação, mas era tão ruim que ele preferia não se barbear mais, para evitar aquela sensação que dava na mão fantasma. Interessante. Agora me diga o seguinte, observe bem aqui atentamente e me fala o seguinte, qual que é a área adjacente ao pé, a área vizinha do pé ali na representação do homúnculo de Petri? Vizinha do pé seria? O coto. Isso. E do outro lado? Do outro lado. Seria a É isso glândula. que eu estou pensando. Isso aqui é uma genitália masculina representada aqui, ó. Certo? Aquela região mais distal do súcleo hemisférico, logo depois da representação do pé, é a região de sensibilidade dos órgãos sexuais externos, tá? Da vulva,
do pênis, da bolsa escrotal e da região inguinal, a virilha. A sensibilidade dessa região chega aqui, ó, nessa região interhemisférica, que é vizinho ao pé. Se o indivíduo sofre uma amputação aqui, pessoal, e essa área toda deixa de receber o estímulo aferente, as áreas adjacentes é que vão fazer essas conexões, né? As áreas adjacentes, ó, vai fazer conexão ali, o outro e a região inguinal e genital externo. Certo? Isso pode explicar, por exemplo, porque o indivíduo sente o pé fantasma o tempo todo. Porque o tempo inteiro a gente está de roupa, né? E quando a gente está sem roupa, geralmente a gente está tomando banho ou dormindo pelado. Ou fazendo outras coisas. Mas todas essas coisas também envolvem estímulo na região. Né? E isso aí pode explicar o porquê que a pessoa sente o tempo inteiro medo do fantasma. Ramachandran escreve um negócio interessante no livro, que eu já tive a oportunidade de testar algumas vezes na prática, que é perguntar para um indivíduo amputado de membro inferior se a sensação fantasma é diferente durante o ato sexual. E invariavelmente, a primeira resposta é de surpresa. Quando eu pergunto isso, a pessoa faz aquela cara assim, como é que ele sabe disso? E a resposta é sempre muito similar. Durante o ato sexual, a sensação fantasma ela é muito mais vívida, ela é muito mais presente. E algumas pessoas descrevem que o membro fantasma esquenta. O pé fantasma fica quente durante o ato sexual. Por quê? É um estímulo forte na região. Né? Tanto o mecanismo de excitação ele envolve uma dinâmica da circulação muito especial, né? Tanto o mecanismo de direção do pênis quanto do clitóris também. E essa mudança na vascularização da região pode explicar o porquê que a pessoa sente o pé esquentando, por exemplo. E também corrobora a teoria do remarcamento. Ela tem esse nome porque ela propõe que o córtex sensitivo ele reorganiza o mapa de Penfield com essas novas conexões. Né? Daí o nome da teoria, remapeamento cortical, o que pode ajudar a gente a explicar a sensação fantasma. Tá? Não explica tudo, aliás, está longe de explicar tudo, tem um monte de coisa que a gente não consegue explicar a respeito desse fenômeno. Na próxima aula, eu vou falar sobre o tratamento para dor fantasma, porque sensação fantasma não precisa de tratamento. Mas a dor, quando intensa, frequente e incapacitante, ela precisa de tratamento. E aí a gente vai discutir o tratamento, tá bom? Para a prova, é só até você me explicar a teoria do remapeamento cortical. Básico. Coisa à toa. Vocês vão ter uma semana para você estudar a respeito disso. Pode me chamar lá no WhatsApp, tá? Se tiver dúvida, me chama lá. Só não me chama, por favor, tarde da noite, madrugada, porque é difícil explicar para minha esposa porque vocês estão me chamando. Não me coloquem em maldições. Então, a pessoa está com dúvida. O celular vibrando de madrugada, minha esposa vai ver um monte de mensagem. Não, amor, é a lua tirando dúvida. Excelente explicação. Mas pode mandar dúvida mesmo, gente. É verdade. A prova de questão de objetivos é possível? Sim. Já imaginou, professor? Tá lá a pergunta e a primeira pergunta é: professor, o senhor falou que o pé esquenta quando tá tendo relação íntima. Aí ela, como assim? Eu fico imaginando, sabe o quê? Será que com uma pessoa amputada de membro inferior, aliás, ao contrário, imagina um indivíduo que por uma desgraça da vida ele teve que amputar o pênis. Imagina, uma situação que é quase incompatível com a vida.
O pé tá do lado. Vai acontecer o mecanismo do removeimento cortical, vai acontecer. E qual que é a região que é adjacente à genitália e à abdominal? Pé. O pé. O pé. O tempo todo. Eu fico imaginando, cara, será que para esse cara usar um tênis apertado é mais desconfortável do que o normal? Será que uma pisada no pé, uma topada, aquela topada do dedinho que você bate no pé da mesa? Não. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar para alguém a respeito disso. Mesmo porque não é o tipo de prótese que eu trabalhava. Para amputação de pênis. Mas um dia eu ainda quero perguntar. Se eu tiver a oportunidade de conversar com alguém que sofreu amputação de pênis, eu quero perguntar sobre isso. Será que uma massagem nos pés Nó. é diferente? Ó, para de falar besteira e fazer chamada. Amanda, Arthur, Presente. Beatriz, Duane, Heloísa, Emanuela, Guilherme, Hanna, Henrique, Talvez. Inayá, Isabel, Jefferson, Jordana, Júlia Teodoro, Júlia Ferreira, Lara, Laura, Luan. Ela tava aqui, Gustavo. Lá. Eu estava ali no cantinho, né? Presente. Beleza. Laura, Luan, Presente. Luiz Miguel, Maria Eduarda, Matheus, Nínive, Samir, Presente. Sofia, Thalita, Presente. Tamiri, Acabou de sair pra trocar de boca. Vinícius. Eu. É isso aí, gente. Obrigado. Valeu.